Bom dia, queridos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, às 5 horas e 53 minutos. Mais uma vez, estou me deslocando para o meu trabalho. Devo estar lá a postos às 7 horas da manhã. Daqui a 40 minutos eu chego lá, me arrumo e vou trabalhar. Eu sei que muitos de vocês não podem sair, né, por conta do isolamento social, mas com a minha profissão é uma profissão de risco, eu tenho que ir, ou melhor, de risco não é essencial, eu tenho que ir cumprir a minha missão até amanhã, 7 horas da manhã. Conto com as suas orações para que o nosso dia seja bem sucedido para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu queria trazer para a nossa meditação da manhã, a meditação que eu estou fazendo todos os dias de manhã que eu saio para ir trabalhar. Eu vou ao meu plantão de 5 em 5 dias, plantão de 24 horas. Deus colocou no meu coração um desejo de fazer algumas meditações e postar aí no nosso canal do YouTube da Igreja Batista Reconciliação em São Sebastião do Passé, da qual o Senhor me deu o privilégio de estar pastor lá já há mais de 1 ano e meio. Aproveitar para desejar um dia abençoado para os membros do congregado da nossa igreja e todos os outros que vão ver esse vídeo. Bem, nós meditamos sobre algo interessante ontem. Haja visto que foi um dia de muita reflexão para mim, por conta de algumas lembranças que me vieram ao coração e me fez eu pensar naquele texto. O texto que nós lemos é o texto que está no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus anuncia a sua morte e Pedro diz para Cristo que estaria com ele em toda e qualquer circunstância, até na morte ele estaria. E naquela meia aí Jesus Cristo diz para Pedro: olha Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante pela terceira vez, você já vai ter me negado 3 vezes. Ou perdão, antes que o galo cante pela terceira vez não, né? Isso é uma pegadinha que o pessoal faz com a gente. Antes que o galo cante, não vamos falar o texto errado. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Uma vez um diácono me fez essa pegadinha: quantas vezes o galo cantou antes que Pedro negasse? 3 vezes. Não, o galo só cantou uma vez, Pedro que negou 3. Retificado, continuemos. Então o Senhor Jesus disse: antes que o galo cante, tu não me negarás 3 vezes. E diz a palavra do Senhor que Jesus foi preso e foi levado à casa do sumo sacerdote. E quando Jesus chega na casa do sumo sacerdote, por ser frio à noite, normalmente não tinha aquecedor, não tinha nada disso, eles fizeram uma fogueira. Fogueira essa que sentaram para se aquecer. E ali, naquele inteirinho, Jesus estava sendo vilipendiado, escarnecido. E Jesus estava lá, Pedro e uma multidão de pessoas. E diz a palavra do Senhor que uma serva chega daquela casa e fala para Pedro: você é um deles, você estava com ele. E Pedro diz: não, nunca vi esse homem. Logo depois vem um outro rapaz e falou: você estava com ele. E aí Pedro falou: não estive com ele, não estive com ele. Aproximadamente 1 hora depois, uma pessoa fala: não, você é galileu, você estava com ele. E ele diz: não, eu nunca estive com esse homem. E naquele momento, o texto diz que Jesus olha fintamente para os olhos de Pedro, e Pedro sai e chora amargamente, porque ele se lembrou do que o Senhor havia dito a ele, que ele iria o negar 3 vezes antes que o galo cantou. E depois da terceira acertativa de Pedro de negar a Jesus, o galo realmente cantou. Jesus foi à cruz, pagou o preço da morte por cada um de nós,
Mas aleluia que no terceiro dia ele ressuscitou. E diz a palavra do Senhor que Maria Madalena foi com as outras mulheres ao sepulcro. E depois Pedro foi, João foi. E Jesus já havia aparecido 2 vezes. E posteriormente Jesus vai aparecer, segundo no livro de João, a Tomé, e vai fazer aquela grande pergunta a Tomé: porque viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E logo após esse momento, Jesus some de novo. E aí Pedro estava na beira do mar de Tiberíades. Provavelmente Pedro estava com dificuldade de acreditar que o ministério de Cristo iria continuar. Até porque quando, lá no capítulo de Lucas, verso 22, Jesus fala com Pedro que ele ia o negar, Jesus disse que quando ele se convertesse, ele ia ajudar a muitos. Então essa fala me deixa preocupado ou me deixa inquietado. Pedro não era convertido enquanto ele andava com Jesus. Ele viu milagre, ele era um dos 3 mais próximos de Cristo, mas Pedro ainda não tinha tido de fato uma experiência de conversão com o Senhor Jesus. Então Cristo fala que ele, quando se convertesse, ia ajudar muito. E aí quando Pedro se vê naquela situação, o ministério de Cristo para ele deveria ter acabado. Jesus ressuscitou, mas Jesus não chamou eles para continuar aquele trabalho. Jesus não prometeu nada até aquele momento substancial para eles. Então o que é que Pedro faz? O que é que Pedro sabia fazer? Pedro só sabia pescar. Pedro não sabia ensinar, Pedro não sabia a pecuária, Pedro não sabia ser agricultor, Pedro só sabia pescar. E aí Pedro, por ser o líder, a pessoa que exercia uma influência maior nos discípulos, que a maioria era pescador, quer que Pedro chega e diz: olha o mar, vê o barco, diz o quê? Vou pescar, eu vou pescar. Quando Pedro diz eu vou pescar, por ele ser uma pessoa influente no grupo, os outros que eram pescadores falaram: olha, se Pedro que andava com Cristo, se Pedro que teve experiências com Cristo marcante foi pescar, eu também vou, só sei fazer isso, eu preciso me sustentar, eu não estou mais como mestre, eu vou pescar também. E aí a palavra de Deus diz que eles entram no mar e começam a pescar. A noite toda pescando e não apanharam nenhum peixe sequer. Mas quando foi pela manhã, Jesus Cristo aparece na beira do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. E ele pergunta assim: tem algum peixe aí? Ele grita pro barco. E eles olham e não reconhecem que é Jesus. E naquele momento, queridos, Jesus Cristo está ali. E a Bíblia diz que João, o discípulo que mais Jesus amava, ele olha para a terra e reconhece que é o mestre, e diz assim: Pedro, é o Senhor, é o mestre. E Pedro se veste porque ele estava seminu e vai nadando, e diz que aquele barco estava a cerca de 90 a 100 metros da margem, e Pedro vai nadando enquanto era o mestre. Mas os outros ficam ali buscando os peixes, puxando a rede, e diz que a rede tinha 143 grandes peixes, se eu não me engano, 143 grandes peixes. E diz que a rede não rasgava. E eles chegaram no mar, na beira da praia. E diz a palavra de Deus que eles já encontraram uma fogueira com peixes assando e alguns pães. E Jesus disse: traz algum desses peixes aí que vocês pescaram para que eu possa assar aqui também. E houve um silêncio mórbido ali, todo mundo ali olhando para Jesus, e ninguém tinha coragem de falar nada. Ninguém tinha coragem de falar nada. E aí Jesus parte o pão, o peixe, dá para eles.
e participa daquele momento gostoso. Depois de uma noite cansativa e exaustiva, sem pescar nada, ao chegar na margem, eles encontram quem? Para servi-lo, o mestre. E nesse cenário, justamente como o cenário que Pedro negou a Jesus, existia uma fogueira, à beira de uma fogueira eles estavam, e as pessoas estavam se aquecendo naquela fogueira. E naquela manhã, aquele discípulo estava sentado ao redor de uma fogueira, da mesma forma que aqueles outros homens estavam sentados ao redor da fogueira quando Jesus estava na casa do sacerdote. Jesus cria um cenário muito parecido para poder trabalhar a alma, trabalhar o espírito de Pedro. E depois que eles comem, a palavra de Deus diz que Jesus volta para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: me amo, te amo, apacenta minhas ovelhas, Pedro. E pela segunda vez o Senhor pergunta e Pedro diz: Senhor, eu te amo. Na terceira vez Jesus pergunta e Pedro diz: Senhor. E diz o texto que Pedro fica, algumas versões, magoado, outros entristecidos, porque pela terceira vez que Jesus perguntar, Jesus precisava perguntar 3 vezes a Pedro, porque ele precisava que Pedro sentisse de fato no seu coração o sentimento que ele sentiu quando Pedro o negou por 3 vezes. E naquele momento que Pedro fala isso, o Senhor trabalha o interior de Pedro, e quando ele diz pela terceira vez: Senhor, tu sabes, o Senhor sabe, que bem sabe o Senhor que eu te amo. E naquele momento o nosso irmão Pedro, de fato, abriu seu coração genuinamente para a entrada do Evangelho de Cristo. Mas ele precisou passar pelaquela experiência. E o que Pedro percebe naquele momento, que mesmo ele negando ao Senhor, o Senhor não tinha a mágoa dele, o Senhor não teve rancor dele. Eu quero lhe dizer, meu amigo, minha amiga, nesta manhã chuvosa, que mesmo que você tenha magoado o Mestre, mesmo que você tenha feito alguma coisa que magoou o coração de Deus, o nosso Deus, Ele te ama e Ele quer te dar uma nova chance. Jesus foi até Pedro porque Ele queria resgatar a comunhão com Pedro e mostrar para Pedro que Ele não era um Senhor rancoroso, nem um Senhor que desprezava aqueles que em algum momento haviam desprezado. É assim que Jesus faz conosco. Ele cria um cenário semelhante ao cenário da nossa queda, para que Ele possa nos restaurar, porque o desejo do nosso Deus é que nós possamos andar juntos com Ele em toda e qualquer circunstância. Então, meu amigo, Deus está aqui, Cristo está aqui, através do Espírito Santo. E é através desse Espírito que Ele quer nos restaurar. Talvez algum de nós tenhamos em algum momento nos afastado da presença do Senhor por algum erro que cometemos, por algum pecado que fizemos, mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que o Senhor neste dia está fazendo uma fogueira, está fazendo uma refeição para que juntos você e Ele possa manter de novo a comunhão. A palavra do Senhor diz que Deus vem até nós. Jesus desceu do céu para vir até o povo pecador. Não foi o povo pecador que foi a Jesus, foi Jesus que desceu para nos encontrar. O próprio Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta batendo é alguém que vai em sua casa. A sua casa não vai a pessoa que vai à casa. Então Jesus foi até aquela casa, bateu naquela porta, e se você abrir a porta, Ele diz: eu entrarei com ele e cearei com ele e ele ceará comigo. Olha como Jesus gosta de ceiar, como Jesus gosta da comunhão do alimento, do partir do pão, de estar junto com a pessoa. Porque normalmente a gente só convida alguém para comer na nossa casa se for uma pessoa da nossa intimidade. Você não chega na rua e chama qualquer pessoa para comer na tua casa, mas você chama sempre alguém para cear com você. Na maioria das vezes, as pessoas que você tem uma certa comunhão. E quando Jesus diz que quer entrar na tua casa, porque Ele tem comunhão. Então Jesus hoje está aqui, como Ele estava ali na beira do mar de Tiberíades, com uma fogueira, pães e peixes, e te esperando para que você venha ceiar e comer com Ele. Não importa o que você fez, arrependa-se como Pedro se arrependeu e volte a ter uma comunhão com o Senhor.
Que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia e que essa palavra possa lhe ajudar na sua caminhada, que não é fácil, mas com Jesus a gente consegue vencer. Um beijo no seu coração e que esse dia de segunda-feira, 23 de abril, seja um dia de bênção, de restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho, até a próxima.